Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 24 de outubro de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um ataque de drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje. Na linha de frente, os russos reforçaram sua ofensiva tanto aqui em Kursk quanto na região de Pokrovsk. Conseguiram avançar alguma coisa, mas nada que seja taticamente significativo no final das contas, né? As grandes novidades ficaram por conta do fronte diplomático, muita negociação, muita conversa. A gente ficou sabendo que o BRICS terminou sem que a Rússia conseguisse o apoio que esperava dos países do BRICS para continuar na guerra. A Rússia esperava algum tipo de framework que ajudasse ela a receber dinheiro pelos BRICS, mas a China e a Índia barraram esse tipo de coisa, não são malucos, não vão querer se queimar com os Estados Unidos por conta de Rússia. Então foi um fracasso para o Putin a reunião dos BRICS, né? Enquanto Zelensky tenta aprovar o plano de paz da Ucrânia, né, da entrada na OTAN e esse tipo de coisa, existe muita incerteza neste momento, né? Por exemplo, a questão da eleição americana, que é daqui a 2 semanas, tem deixado muita gente aí meio insegura de tomar decisões neste momento. Então é possível que a gente veja menos ações nesse sentido. Mas tem algumas novidades animadoras em termos de estratégias internas da Ucrânia, melhoria de produção de equipamentos, melhoria de drones e outras notícias muito boas para o futuro imediato, para o futuro no próximo ano, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Transestatal Gratuita de Qualidade, Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, pessoal, só para avisar vocês já, semana que vem eu tô indo para a Ucrânia, tá? Então, esse final de semana eu vou estar aqui, vou fazer o nosso programa Semana ao Vivo no Ancapsu no sábado agora. No domingo eu vou fazer o programa Semana ao Vivo no Mundo em Revolução mais cedo, vai ser às 4h15 ao invés das 5h15 que normalmente porque eu vou fazer também o acompanhamento lá no Ancapsu do resultado das eleições que começam a sair por volta das 5h30. O segundo turno é tudo muito mais rapidinho, né? Porque são poucas cidades aqui no Brasil, então o resultado sai mais rapidinho, então a partir das 5 horas eu já devo começar a acompanhar o resultado das eleições, né? Bom, e logo depois das eleições eu viajo para a Ucrânia e então esperem que pode ter algum problema, pode faltar algum vídeo, pode atrasar alguma coisa. Eu vou, lógico, tentar manter pelo menos um vídeo diário, como eu tenho feito sempre aqui na Ucrânia, mas viagem é viagem, pode acontecer um monte de coisa errada, avião pode atrasar, posso demorar, ter que ficar em algum lugar, né? Mas, enfim, já ficam avisados disso daí. A semana que vem será uma semana conturbada em termos de vídeo por conta da minha viagem para a Ucrânia. E do lado positivo, quando eu chegar lá, eu vou começar a reportar diretamente da Ucrânia e vou ficar um mês lá na Ucrânia, né? Bom, falando aqui sobre a situação, a gente teve mais um ataque de drones, com 50 drones Shahed 136 contra a Ucrânia e mais 4 mísseis de cruzeiro. Os mísseis de cruzeiro não foram derrubados e dos 50 drones Shahed, 40 foram derrubados pelos sistemas de antiaéreos ucranianos, outros 7 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica, né? Então ainda teve 3 drones Shahed que atingiram alguma coisa aqui. Tem sido constante esse tipo de ataque contra a infraestrutura ucraniana, né? Bom, na linha de frente não temos nenhuma grande novidade agora, apesar de que é importante notar, a Rússia fez um grande avanço, está fazendo um grande esforço, mais uma vez, de avanço, tanto em Pokrovsk quanto em Kursk, né? Mas a boa notícia foi aqui na região de Toretsk, em que os ucranianos conseguiram retomar uma área grande aqui em Toretsk, né? A gente está falando de Toretsk, essa região aqui é Toretsk, aqui é Zabalka, essa área aqui, como vocês podem ver, aqui no mapa ainda aparece vermelha, né, tomada pelos russos, mas a gente tem informação de que os ucranianos retomaram Zabalka, aqui toda essa área aqui foi retomada pelos ucranianos num contra-ataque, né? Já está confirmado, tem imagens mostrando ações ucranianas já aqui nessa região, uma boa notícia, né? Mas, como eu falei, aqui vendo nos mapas do Polé Volan, aqui em Selidov, os russos fizeram uma grande ofensiva aqui, conseguiram avançar um pouco aqui em Selidov. Isso aqui é preocupante porque
porque Selidov fica exatamente entre Pokrovsk está aqui em cima, e Kurahovy, que são... Selidov em si não é uma cidade muito importante, mas ela pode permitir que os russos façam ataques tanto contra Pokrovsk quanto Kurahovy aqui na região. Então, nesse sentido, ela é sensível sim. Esse avanço russo começou ontem, né? Os russos começaram com muita força esse ataque em vários pontos da linha de frente, a gente vai ver aqui. A gente não tem muitas informações firmes ainda, né? Selidov é logo aqui em cima, aqui embaixo a gente vê também um pequeno avanço aqui em direção a Girnik, aqui nessa região também. Kurahovy está logo aqui, ó. Kurahovy é essa cidade aqui, essa cidade é muito estratégica. Enfim, vamos aguardar aí para ter uma noção do quanto que os russos conseguem avançar com mais essa ofensiva deles, né? Aqui também na região de Vuhledar, mas aqui não é nada significativo, apenas um pequeno avanço russo aqui, não muda nada no final das contas, né? Ou seja, esses avanços russos aqui são pequenos, não é nada preocupante, mas como eu falei, isso é um aumento de avanço russo, uma nova ofensiva russa. Estão tentando mais uma vez tomar a iniciativa aqui. Não acredito que tenham capacidade de fazer muita coisa, mas vamos aguardar o que acontece nos próximos dias, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a declaração de Kazan, né, que é a reunião dos BRICS que teve aí nos dias 22 e 23. Já acabou, o Xi Jinping já voltou para a China, o pessoal já está indo embora. E mais uma reunião dos BRICS no mesmo padrão das outras reuniões dos BRICS. Nada é decidido. Ah, estão querendo fazer a moeda dos BRICS. Falam de moeda dos BRICS já há anos e anos e não sai disso. Nunca vai sair porque a China não vai aceitar esse tipo de coisa. Ah, não, mas estão dizendo que vai ser assim, mostraram uma imagem da cédula de moeda dos BRICS e não sei o que lá e coisa e tal. Para com isso, não tem nenhuma chance de ter moeda dos BRICS. Se tiver a moeda dos BRICS, vai ser mais um esforço enorme que vai ser jogado fora. Porque a verdade é a seguinte, né? As pessoas escolhem a moeda que elas preferem fazer comércio. E todo mundo prefere o dólar. Até a China prefere o dólar. Até o Brasil prefere o dólar. Até a Rússia prefere o dólar. É que ela não consegue ter acesso aos dólares e por isso está patrocinando essa lorota toda, né? Ou seja, quem que vai confiar numa moeda emitida por um bando de ditaduras quebradas aqui, que é o clubinho das ditaduras fracassadas dos BRICS, né? Acho uma perda de tempo o Brasil estar insistindo nesse negócio, mas mais uma vez, foi mais um encontro dos BRICS que só serve de show. É só esse showzinho de dizer, olha só, os BRICS está aqui, olha como é que a Rússia tem amigos e não sei o que lá, aquele negócio que, coisa sem sentido nenhuma, totalmente absurda. No final das contas, o Putin está desesperado, né, querendo essa propaganda de que, olha, tem gente querendo entrar nos BRICS e coisa e tal. E por que tem gente querendo entrar nos BRICS? Porque justamente querem essa mesma propaganda de se sentirem importantes, não somos um bloco e não sei o que lá e coisa e tal. Só que não tem nada, cara, o BRICS não é nada. O BRICS não tem um acordo de livre comércio, não tem um acordo militar, não tem um acordo de tipo nenhum, ou seja, o BRICS não é nada, é perda de tempo no final das contas. Só propaganda política que não leva a lugar nenhum, né? O Brasil tinha que sair dessa porcaria. Mas a boa notícia é essa, né, que a Rússia esperava fechar algum acordo com os participantes do BRICS para ter ajuda financeira, para ter uma forma de desviar dinheiro para a Rússia. Não conseguiu esse acordo, não conseguiu fechar isso. O pessoal traz aqui a declaração dos BRICS, que foi totalmente neutra, né, não teve nada que não esperado, criticaram Israel por causa da guerra, não criticaram a Rússia, ou seja, uma coisa que não tem nem sentido isso daí, mas beleza, não tem nada ali também. Ou seja, uma declaração totalmente neutra, né? O Xi Jinping aqui, ó, a Rússia falhou em conseguir apoio internacional, particularmente esperava apoio do Xi Jinping para ajuda financeira para a Rússia, e isso não vai acontecer, o Xi Jinping não vai entrar nessa coisa, eles esperavam um sinal da China e não conseguiram isso, né? Então, no final das contas, fracasso dos BRICS para a Rússia, excelente notícia para o resto do mundo, né? E o Putin ficou chateado, tá? O Putin fez umas caras e bocas durante a reunião ali, que dava para ver que ele estava chateado, e ainda humilhou o Guterres lá pedindo a reforma das Nações Unidas e coisa e tal. Nações Unidas não tem que ser reformada, Nações Unidas tem que ser fechada, vende tudo, não serve para nada aquilo ali. Bom, os ucranianos lançaram um vídeo em coreano apelando aos soldados da Coreia do Norte para que se rendam e se tornem prisioneiros de guerra. Aí mostra aqui como é que é uma prisão para soldados russos na Ucrânia, comida e coisa e tal, ou seja, dando a dica para o pessoal da Coreia do Norte que se quiserem se render vão ser bem tratados, vão ser tratados como prisioneiros de guerra, evidentemente, mas vão ser bem tratados no final, né? Aqui, ó, prometeram condições seguras,
abrigo, comida e aquecimento. Isso certamente, ainda mais no inverno que está entrando agora, vai ser algo que os norte-coreanos vão ter muita vontade, né? E bom, o medo de todo mundo é justamente os russos estarem enviando tecnologia nuclear para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte já tem a bomba nuclear, mas a tecnologia deles ainda é muito iniciante, né? A Rússia pode piorar essa situação muitas vezes. E bom, a gente tem a confirmação agora de que os russos estão usando gases tóxicos na linha de frente, né? Cloropicrin é o nome da substância, é uma substância que foi usada na Primeira Guerra Mundial e tem confirmação tanto do lado ucraniano, dizendo que receberam um ataque de bombas tóxicas, como do lado dos russos. Aqui, ó, tem aqui um blogger russo falando aqui, ó, nós estamos enchendo o saco dos Krestes são ucranianos, é um termo pejorativo para se referir aos ucranianos, com VOGs e cloropicrin, né? Ou seja, estão usando abertamente gases tóxicos nisso daí. É um absurdo isso, porque você lembra, o Biden falou em 23 de março de 2022 que a OTAN responderia se Putin usasse armas químicas. Sim, nós vamos responder. Se eles usarem isso, nós iremos responder. Cadê a resposta, o Biden? Pois é, vamos ver o que vai acontecer agora, mas o fato é que, infelizmente, o Biden é um presidente muito fraco nos Estados Unidos. Para você ver a situação, 7 países da OTAN ainda opõem a entrada da Ucrânia como membro, segundo a revista Político, né? Liderando a oposição estão Estados Unidos e Alemanha, que temem o escalonamento da situação com a Rússia. Mas também a Espanha, a Bélgica, a Eslovênia, a Eslováquia e a Hungria também ficam contra isso, né? Ou seja, a entrada da Ucrânia na OTAN está sendo barrada principalmente para os Estados Unidos e Alemanha. Os Estados Unidos tinham dito na semana passada que retiraram essa oposição à entrada da Ucrânia. Espero que sim. É lógico que o convite pode ser feito independente disso, né? Depois do convite você tem justamente a aprovação do início do processo de entrada por todos os membros. E isso não vai acontecer imediatamente, exatamente porque ainda tem membros que não vão aceitar esse processo num primeiro momento, né? Mas em seguida isso pode ser trabalhado com a guerra e coisa e tal, e no final das contas ter o convite aceito. Mas por hora os Estados Unidos ainda são um grande bloqueio nessa história toda, né? Bom, além disso, a gente teve um artigo na The Economist, né? The Economist, também conhecida como The Economist, mas é escrita por comunistas, né? Ela diz que considera o plano da vitória do Zelensky por ser uma falha, porque ele não conseguiu convencer as pessoas a adotarem, coisa e tal. Ele está falando justamente do fato de que a OTAN continua reticente no convite à Ucrânia, né? De fato, continua, mas na verdade, talvez isso já esteja até esperado, né? Como eu falei para vocês, tudo indica que a Ucrânia já tem as armas nucleares. Vamos ver qual vai ser a resposta disso. Eu tenho certeza que neste momento está todo mundo na expectativa da eleição americana. Nenhuma mudança significativa do ponto de vista diplomático vai acontecer agora. O Biden não vai falar nada porque ele teme mudar a situação e piorar a situação da Kamala Harris. O Zelensky não vai usar nada agora, não vai forçar nada agora também, porque teme também que isso interfira na eleição americana. Então, nesse momento, ninguém vai fazer nada. Estamos a 2 semanas aí das eleições, sem ser terça-feira que vem, na outra terça-feira, as eleições americanas, né? Sim, eu vou cobrir também, tá? Vai ter live também das eleições americanas, da apuração aqui. Não dá para ficar até o final, porque as eleições americanas demoram muito tempo para chegar no final, mas tipicamente no primeiro dia você já tem uma boa ideia de para onde que está indo a coisa, né? Bom, aqui tem uma entrevista interessante com o Kenneth Gregg, que é um voluntário que está lá na Ucrânia, e ele está falando algumas coisas interessantes, né? A primeira coisa, eleição dos Estados Unidos. Muitas pessoas, segundo ele, estão excessivamente preocupadas que os Estados Unidos, com o Trump, deixaria a Ucrânia e a Europa para lá, né? Ignoraria a Ucrânia e a Europa. E ele acredita que não, né? Os Estados Unidos ele vai continuar querendo se tornar uma superpotência e você não pode continuar como uma superpotência se você não tiver aliados, né? É o que eu falo para vocês. A política de Estado americana é muito mais forte do que de governo, né? Lá eles têm uma questão institucional muito mais bem estabelecida que aqui no Brasil. Então, não creio que vai haver nenhuma grande mudança. Podem haver mudanças pontuais? Podem haver mudanças pontuais, para melhor ou para pior. Mas eu não acredito que haja uma grande mudança no posicionamento americano, por mais que o Trump fale besteiras nesse processo, né?
A Europa é importante para os Estados Unidos porque nós temos um teatro de guerra aqui. Uma guerra que não se vê há muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. Toda guerra traz novos desenvolvimentos na abordagem para a guerra, e particularmente nessa é tudo sobre robôs e drones. Isso é realmente uma coisa importante. Se os Estados Unidos não se envolver mais diretamente nisso daí, vai acabar ficando para trás no final das contas aqui, ó. Bom, aqui, ó, a guerra da Ucrânia vai determinar a tecnologia e as táticas para os próximos 25, 30 anos. Se você quer ser uma grande potência, você precisa dominar essa tecnologia. A Ucrânia é o parceiro ideal da OTAN para isso. Se a OTAN deixar passar essa oportunidade, vai ficar para trás no final das contas, né? Enfim, outras boas notícias, né? A produção de armas da Ucrânia tem crescido muito, muito mesmo, não apenas em termos de quantidade, mas de novas armas, né? Recentemente a Ucrânia testou o míssil balístico ucraniano, testou com sucesso na linha de frente. Um míssil balístico é algo fundamental, por quê? Porque pode, por exemplo, ser usado para mandar uma bomba nuclear, né? Entre outras coisas, mas já pode substituir também os ATACMS e outras armas americanas. É lógico, os ucranianos, para produzirem essa arma, ainda não produzem quantidade suficiente para fazer diferença, mas é uma questão de tempo, né? Teve também uma entrevista do responsável pela marinha ucraniana falando que a logística naval da Rússia, tanto no Azov quanto no Mar Negro, está essencialmente morta, né? Ou seja, impressionante essa vitória dos ucranianos, conseguiram de fato anular toda a marinha russa ali. Os ucranianos têm usado o corredor de grãos sem nenhum problema, embora não tenham autorização dos russos, e isso é sem dúvida alguma uma vitória muito grande, né? E isso muda muita coisa no final das contas, né? Os russos perderam a habilidade de usar a frota do Mar Negro para operações logísticas, inclusive na Crimeia, o que pode fazer muita diferença, né? Outra coisa muito interessante é o desenvolvimento de drones autônomos. O pessoal ucraniano está investindo muito nisso, em drones com... você voa com controle remoto, chega perto do alvo que você quer atingir e a partir daí você aciona um sistema de mira automática e a partir daí o drone vai sozinho e acerta aquele alvo. Por que isso é importante? Os russos usam sistemas de guerra eletrônica que visam justamente interromper essa comunicação entre o operador, que está com a manopla ali, com o joystick ali, e o drone que está chegando lá no alvo. Só que essas antenas que emitem essa radiação, elas ficam próximas aos alvos. Então o grande problema é que você não consegue guiar o drone chegando perto do alvo. Mas se o operador consegue chegar relativamente perto e apontar para o alvo e falar, ó, aquele alvo ali que tem que atingir, e aí o drone tem aquele sistema de inteligência artificial e consegue fazer essa parte final independente da comunicação com o operador, acabou. Os sistemas de guerra eletrônica não servem mais para nada, né? Os russos estão inundando a linha de frente com um monte de sistemas de guerra eletrônico e essa é a resposta dos ucranianos. Ou seja, não é um sistema de drone totalmente autônomo, em que o drone pode ser levantado e ir voar sem operador nenhum, não é isso. O operador ainda é necessário, ele chega perto, ele aponta para o alvo e fala, aquele alvo ali que eu quero atingir. A partir dali o drone vai sozinho e atinge o alvo, né? Então, uma excelente novidade. Os ucranianos já estavam fazendo isso há algum tempo. Essa reportagem aqui, por exemplo, é do dia 23 de setembro deste ano, né? Falando sobre esse programa de drones autônomos. De novo, não é 100% autônomo, mas é um intermediário que já ajuda muita coisa, né? E hoje a gente tem informação aqui do canal Reporting from Ukraine, é um canal muito bom, recomendo sempre que vocês se inscrevam lá. Ele está falando sobre essa ofensiva russa que aconteceu em Kursk, aqui na região, e ele explicando que os ucranianos têm usado esses drones dessa forma, semi-autônomos lá, né? Ou seja, eles são teleguiados até chegar perto do alvo, o operador aponta para o alvo e fala, aquele alvo ali que eu quero atingir, e a partir daí o drone vai sozinho. Daí os sistemas de guerra eletrônica dos russos não são úteis nesse caso, porque não conseguem interromper, não adianta, quer dizer, eles conseguem interromper o contato entre o operador e o drone, mas aí o drone já está sozinho, já está autônomo, não afeta nada, acaba atingindo o alvo. Não, uma excelente notícia isso daqui. Outra brincadeira que o pessoal está fazendo aqui dos ucranianos, saiu uma série de fotos aqui de uma escola de artes de Moscou, né, que está desenhando uniformes para soldados russos, né, e o pessoal está lembrando aqui que parece muito com uniformes da Segunda Guerra Mundial dos nazistas, né? E aí o pessoal está até brincando aqui com aquele sketch do We are the baddies, are we the baddies, né?
o pessoal perguntando aqui, Ivanka, você notou alguma coisa? Os nossos badges e os nossos uniformes, você tem olhado para ele? O que? Não, um pouco. Eles têm caveiras neles, pequenas caveirinhas neles. Você notou isso, né? Nós somos os maus nessa história, né? Isso daqui, para quem não sabe dessa brincadeira, é um quadro de humor da televisão britânica, né? Pode procurar aí no YouTube, Are We the Baddies, né? Nós somos os maus dessa história, né? É de humor, evidentemente. Dois oficiais nazistas estão lá na trincheira, lá na linha de frente, coisa e tal, e aí começam a conversar, e um vira pro outro e fala, cara, vem cá, será que a gente é o lado errado dessa... nós somos os maus nessa história, né? Evidentemente é uma coisa de humor, né? Mas é bem isso mesmo aqui. Eu não posso tocar aqui porque vai dar copyright, né? Mas o cara começa exatamente com esse negócio, né? Hans, olha só, você já reparou que a gente usa caveirinhas nos nossos badges, né? A gente usa caveira. Será que a gente é o mal, cara? A gente tá do lado errado dessa história, bicho? Né? Pois é, né? Essa é o caso aqui a brincadeira que eles estão fazendo aqui. Ó. Hans, nós somos os maus, né? Enfim, recomendo que vocês vejam, é muito engraçado isso daqui. E por falar em coisas interessantes também, o Zelensky apareceu, fez o pronunciamento diário dele, ele faz um pronunciamento todo dia na ação, né? Fez um pronunciamento essa noite usando uma camisa Make Russia Small Again. Faça a Rússia pequena de novo. É isso daí, bem pequenininha mesmo, é assim mesmo, concordo, Zelensky. Vamos pra cima desses caras que vamos ganhar essa guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.